De volta ao programa Conexão Potiguar para o seu terceiro bloco do dia de hoje, da edição de hoje. Neste bloco nós temos o prazer de receber o advogado Haroldo Menezes, que vem falar um pouco sobre as negociações que o CIMED, que é o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, está fazendo algumas, inclusive, convenções coletivas, não somente a nível do Rio Grande do Norte, mas também a nível nacional. Doutor Haroldo, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, é um prazer recebê-lo. Queria que você colocasse, compartilhasse com os nossos telespectadores acerca dessas negociações. Que direitos dos médicos estão sendo tratados? É junto às instituições? É junto aos hospitais? Inicialmente é importante explicar para os telespectadores o que seria uma convenção coletiva de trabalho. Vamos lá. É quando o Sindicato dos Trabalhadores, nesse caso o Sindicato dos Médicos, se reúne com o Sindicato Patronal, que é o Sindicato das Empresas, que no caso são dos hospitais e das prestadoras de serviço. Eles se reúnem para definir condições de trabalho, salário. E a situação aqui no Rio Grande do Norte é uma situação que necessita com urgência essa negociação da convenção coletiva, para que melhore as condições desses médicos nos hospitais. Os principais pontos no que diz respeito à pauta de negociação estão no item salarial ou no item condições de trabalho? A situação é crítica, como já sabe, na saúde, de forma geral. Então, não é só salarial, é condições de descanso, para que não haja um estresse demasiado, para que possa ter um bom atendimento à população. Não é só salarial, tem a parte salarial, mas também tem a parte de condição de trabalho. Dentre a condição de salário, tem uma questão que diz respeito à insalubridade. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Insalubridade, sim. Alguns hospitais pagam, outros não pagam. E é um ambiente totalmente insalubre. Então, precisa de uma regulamentação através da convenção coletiva para evitar esses atritos. Há uma situação muito peculiar que acontece aqui no estado, de hospitais exigirem dos médicos que abram firmas, que na realidade continuam sendo trabalhadores, mas abrem firma para que possam garantir essa relação de trabalho. Então acaba sem pagar a insalubridade, que é um direito de todo profissional de saúde que trabalha. Quer dizer, faz um contrato entre o profissional médico e a empresa. A legislação já permite isso? Não, né? permite. Ou não permite? É irregular. É um contrato, juridicamente é um contrato nulo, porque ele é um trabalhador como qualquer outro e se exige essa questão de abrir uma empresa na finalidade de não se pagar os direitos, entre eles a insalubridade. E ele não se encaixa como empreendedor individual, né, no caso? Não, porque ele tem carga horária, ele recebe salário, ele recebe as ordens do hospital. Por mais que seja um profissional com uma certa autonomia e com certo nível de graduação que exige essa particularidade, ele ainda recebe as ordens. Ele tem que cumprir os plantões, ele tem que receber as ordens das cirurgias vão ser feitas, tudo direitinho. Então ele é empregado. Não se caracteriza como autônomo, não. Como autônomo. Não. Raras exceções. Com exceção de um médico que não dá plantão nem nada e vai eventualmente fazer uma cirurgia agendada. Isso sim seria um autônomo, ele presta um serviço para um hospital. Mas no caso daquele que está lá diariamente, que tem um horário de entrada, tem um horário de entrada, é empregado, sem sombra de dúvida, tanto nos hospitais como nas prestadoras, porque hoje em dia é muito comum o serviço público ele terceirizar o serviço. Então, por exemplo, a Petrobras tem os médicos terceirizados, uma empresa contrata esses médicos e terceiriza o serviço para a Petrobras para que eles possam prestar serviço aos funcionários da Petrobras. Acontece no Detran, aquela questão das inspeções, uma empresa contratou os médicos e faz as inspeções para o Detran, ou seja, há essa terceirização. Esse debate está no Congresso Nacional, né? Inclusive já passou na Câmara, no sentido de ampliar essas terceirizações. Sim, mas o que foi garantido no projeto é que essa terceirização, o mínimo que é garantido ao privado, fosse garantido também ao público. Então, não vai haver um prejuízo. O projeto em si, ele gera um prejuízo para a classe trabalhadora em si. Mas, como está o texto de lei, ele não vai permitir que se pague menos a um prestador de serviço. O problema é a questão da estabilidade, né? O profissional está aqui hoje, amanhã não está, acaba precarizando a relação de trabalho, isso gera prejuízo. Inclusive quando se faz o contrato, né? Quando se faz o contrato, na realidade, no direito se fala que é uma fraude
trabalhista, ou seja, você cria um contrato para que você não pague os direitos. É uma fraude. Uma outra questão, essas negociações elas se darão a nível do Rio Grande do Norte e também a nível nacional. Queria que o senhor nos explicasse como é que se dará, serão simultaneamente, serão em momentos diferentes? Assim, a convenção coletiva, ela é negociada a nível regional. Cada estado, o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, apresenta todos os médicos do Rio Grande do Norte, então vai negociar a convenção coletiva. Todos os estados negociam as suas convenções. Aqui no estado a gente iniciou esse processo de negociar os direitos dos médicos trabalhadores aqui no estado, só que a gente tem um problema. A EBSER, ela não aceita. Por mais que não tenha parâmetro legal essa recusa, ela está botando empecilhos. E para que funcione da forma mais rápida, mais célere e mais segura possível, a Federação Nacional dos Médicos, a FENAM, está tentando entrar em negociação com a EBSER, com o Núcleo Nacional, para viabilizar essas negociações a nível local, a nível regional e até, de repente, uma negociação nacional e possibilite parâmetro para as negociações regionais. Uma das questões que são bastante, ou que é bastante polêmica, é a contratação através das cooperativas. De vez em quando o CIMED e as prefeituras, enfim, o governo do estado, entra numa briga que envolve as cooperativas. No caso dessas negociações, as cooperativas estão participando? As cooperativas, elas já têm um caráter autônomo, porque na realidade não tem um patrão, não tem uma empresa. São médicos que se reúnem para prestar um serviço, exatamente. Inclusive a situação das cooperativas, hoje, na realidade, elas se tornaram essenciais. O Estado não tem profissionais. O Valfredo, por exemplo, eu acompanhei várias reuniões com a diretoria e ele simplesmente não tem pediatra, então não fecha a escala, precisa das cooperativas. Questão de cirurgião, falta, precisa das cooperativas para fechar. E aí não dá para fazer um concurso de uma hora para outra e também aparece já há bastante tempo que não se faz concurso. Sim, sim. E assim, os concursos também não estão sendo atrativos para que as pessoas interessem. Além das condições de trabalho precárias, que é um fato público, a questão salarial não há um aumento considerável que atraia esses novos profissionais. Novos profissionais não estão ingressando no Estado. Perfeitamente. E doutor Haroldo Menezes, queria agradecer a sua presença e lhe passar o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Obrigado. Muitíssimo obrigado ao caríssimo telespectador, a caríssima telespectadora que pacientemente nos acompanha de segunda a sexta às 7 da manhã aqui pela Band Natal. E também via reprise através do portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Um grande abraço e tenha um ótimo e produtivo dia.